Você sabia que as plantas também ficam doentes? O ciclo de vida vegetal pode ser afetado por diversos fatores. Existem os fatores bióticos, como por exemplo as bactérias, fungos e animais, e os abióticos, como por exemplo o ar, o solo, a luminosidade e a disponibilidade da água. O controle de cada um desses problemas somente é possível a partir dos estudos realizados para entender o comportamento de cada fator. Entender como cada um deles influencia o desenvolvimento das plantas é imprescindível para seu controle. No Brasil, grande parte das pesquisas são realizadas dentro das universidades, o que mostra a importância dos programas de melhoramento genético de plantas. Olá, eu sou Rian, sou estudante do 6º módulo de Ciências Biológicas na Universidade Federal de Lavras. A antracnose é uma doença fúngica que acomete diversas culturas, mas o foco do presente estudo foi na antracnose do feijoeiro, que é responsável por grandes perdas na produtividade e na qualidade dos grãos. A antracnose do feijoeiro é uma doença causada pelo fungo Coletótrico lindemansiano, o qual afeta a planta em todos os seus estágios de desenvolvimento. A massa escura que vemos na vagem, nas nervuras da folha e no caule nas margens são regiões infectadas pelo patógeno. O patógeno coletótrico lindemansiano possui grande variabilidade. Dessa forma, seu controle somente é eficaz quando se tem conhecimento do comportamento de cada uma das diferentes raças que o patógeno possui. Dessa forma, nosso estudo realizou a caracterização morfológica dos caracteres, diâmetro de colônia, índice de velocidade de crescimento micelial, que iremos chamar de VCM durante a apresentação, e da taxa de esporulação, de 18 isolados de coletótrico lindemansiano do feijoeiro. Para a avaliação do diâmetro colonial e do IVCM, foram conduzidos 2 experimentos em delineamento inteiramente casualizado, com 5 repetições. Cada parcela foi constituída por uma placa de Petri. Discos de micélio de 6 mm foram depositados no centro das placas de Petri, que continham meio de cultura M3S, incubadas no escuro e com fotoperíodo de 12 horas a 22 graus Celsius. O diâmetro colonial foi determinado medindo o diâmetro da colônia em milímetros após 15 dias da incubação. Para avaliação do IVCM, as medições dos diâmetros de cada isolado foi feita a cada 24 horas durante 15 dias. E a critério de comparação, um experimento foi realizado totalmente no escuro e outro com fotoperíodo de 12 horas. A capacidade de esporulação foi avaliada em experimentos em delineamento inteiramente casualizado, com 4 repetições. Vagens estéreis de feijoeiro foram inoculadas com isolados e incubadas a 22 graus Celsius no escuro, durante 15 dias. Cada parcela foi constituída por um tubo contendo uma vagem. As suspensões de conides foram obtidas após adicionar 3 ml de água estéreo e filtrá-las. Uma alíquota de 50 microlitros foi retirada de cada suspensão original e então foi realizada a leitura da concentração de conídeos. Os dados obtidos para os caracteres morfológicos avaliados foram submetidos à análise de variância e às médias comparadas pelo teste Scott-Knott, utilizando o software Genesis. Bom, para o diâmetro colonial e o VCM, todas as fontes foram significativas. Dessa forma, a interação isolados por fotoperíodo indica que o comportamento dos isolados não foi o mesmo nas diferentes condições de fotoperíodo. As médias para o diâmetro de colônia variaram de 54,4 a 68,6 mm e o IVCM variou de 3,29 a 4,17 mm com fotoperíodo. Sem fotoperíodo, o diâmetro colonial variou de 49,2 a 67,6 mm e o IVCM variou de 2,88 a 4,10 mm. Nessa imagem, vemos o crescimento do isolado monospórico M54 aos dias 3, 6, 9, 12 e 15, em que A representa o crescimento quando incubado no escuro e B o crescimento quando incubado com fotoperíodo de 12 horas. A taxa de esporulação, medida em conídeos por ml, variou de 7,7 vezes 10 à quinta potência a 7,0 vezes 10 à sexta potência. No gráfico são apresentadas as médias e seus respectivos desvios padrão. Os isolados M21, M32, M54, M60 e M66 apresentaram as maiores taxas de esporulação, sendo também os que apresentaram os maiores valores para o diâmetro colonial e o IVCM. Os isolados M21 e M32 foram os que obtiveram as maiores médias com a incubação com fotoperíodo no escuro. Dessa forma, foi possível concluir-se que houve variabilidade na taxa de esporulação, no diâmetro colonial e no IVCM, sendo os isolados M21, M32, M54, M60 e M66 os que apresentaram as maiores médias para esses caracteres. Os próximos passos dessa pesquisa são identificar as raças dos 18 isolados de Coletótrico lindemansiano e mensurar o tamanho dos conídeos de cada um desses isolados.
O desenvolvimento de cultivares resistentes à antracnose só se é possível quando se entende o comportamento do patógeno. Assim, consegue-se reduzir o uso de fungicidas e tornar o cultivo do feijoeiro ambientalmente mais seguro. Nessa pesquisa, fui orientado pela professora Elaine, co-orientado pelo pós-graduando Alex, e tivemos o auxílio do técnico laboratorista Miller. Gostaria de agradecer às instituições de fomento CNPq, FAPEMIG e CAPES. E esta foi a apresentação de mais uma pesquisa científica da UFLA. Você pode saber mais sobre outras pesquisas em congressos.ufla.br. Tchau!